Cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, também todo o funcionalismo desta casa, de uma forma especial as pessoas que nos ouvem através do rádio e as que também nos acompanham nessa noite. Seja sempre bem-vinda. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, convidando o vereador Júlio para proferir a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram tirar-me a vida. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Sejam cobertos de vergonha os que dizem, ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te em me valer, ó Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Coloco em votação a ata da reunião anterior, que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Convido a secretária da mesa para proferir a leitura do expediente do dia. Até na próxima sessão, comando o regimento. Se tiver alguma alteração, que já traga até as 5 horas para que possa ser comparado e posterior votado. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos que nos acompanham pelo rádio, funcionalismo dessa casa, Ponte Serrada, 19 de novembro de 2018. Pedido de informação número CM 042/2018. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da resolução número CM 019/90, de 14/12/1990, vem solicitar, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Visto a revogação do processo licitatório número 105/2018, que dispensa de licitação número 24/2018, de processo seletivo como de concurso público, o qual foi revogado por recomendação do Ministério Público, e considerando as várias indagações aos senhores vereadores sobre a possibilidade da realização destes no ano de 2018, solicitamos que nos seja informado se serão novamente lançados no exercício 2018 ou previstos para 2019. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, Adenir Freitas, Milena da Silva, Rúbia Caroline Vrubel. Ponte Serrada, 19 de novembro de 2018. A mesa diretora, Câmara Municipal de Vereadores, pedido de informação número CM 043/2018. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da resolução número CM 019/90, de 14/12/1990, vem solicitar, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Com relação aos veículos da saúde, aos quais levam os pacientes aos municípios vizinhos, para algum tipo de procedimento de saúde, como perícia, exames, consultas especializadas e outros, gostaríamos que fosse informado. Os motoristas os quais fazem esse serviço têm como obrigação levar e trazer de volta os pacientes? Quando da espera dos pacientes, os motoristas geralmente fazem apenas esse serviço ou ocupam do tempo para realizar outros serviços solicitados pela Secretaria de Saúde ou outras secretarias, retardando o retorno dos pacientes às suas casas. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, Adenir Freitas, Milena da Silva, Rúbia Caroline Vrubel. Indicação número CMBP-AFFD 044/2018. Autor, Bloco Parlamentar A Força que Faz a Diferença. Assunto, aquisição de lixeiras. Que sejam adquiridas lixeiras para que sejam fixadas no loteamento Castamã. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos esta indicação para que o Poder Executivo Municipal viabilize a aquisição de lixeiras. Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2018, Adenir Freitas, Marcelo Tadeu Vrubel, Rúbia Caroline Vrubel, Milena Aparecida da Silva. Indicação número CMBP-AFFD 045/2018. Autor, Bloco Parlamentar A Força que Faz a Diferença. Assunto, campo de futebol e arborização.
seja construído um campo de futebol na Praça Municipal de Eventos e Lazer Natália Josefa Quinello. Sala das Sessões, 12 de novembro de 2018, Adenir Freitas, Milena da Silva, Marcelo Tadeu Vrubel e Rúbia Caroline Vrubel. Ponte Serrada, 19 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor Gilson Damasceno, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento. Os vereadores e servidor abaixo subscrito vêm muito respeitosamente a vossa presença solicitar a liberação de diárias para viagem a Florianópolis, para participação do primeiro encontro de parlamentares e servidores municipais para revisão e análise de requisitos da LRF para o encerramento do ano legislativo da prestação de contas e da transparência pública no período de 20 a 24 de novembro, bem como a indenização de despesas com deslocamento conforme artigo 4 da Resolução número CM 060/2016. Nesses termos, pede deferimento Adenir Freitas, Rúbia Caroline Vrubel, Eduardo Deolindo Baggio. Prezada senhora e prezados senhores, Ponte Serrada, 19 de novembro de 2018. É com muita satisfação que convidamos para participar do Fórum do Plano Municipal de Cultura de Ponte Serrada, a realizar-se no dia 22 de novembro de 2018, às 19 horas, com credenciamento a partir das 18h30, no Centro de Convivência dos Idosos, na Rua São Paulo, no centro. Trata-se de um momento de grande importância para a discussão e planejamento das políticas culturais de nosso município. O evento marcará o início dos trabalhos da elaboração do Plano Municipal de Cultura, conforme o roteiro abaixo. 18h30, credenciamento. 19 horas, abertura. 19h20, apresentação do mapeamento cultural. 19h30, palestra com Rosilaine Vinhas. 20h20, discussão por setoriais. 21h15, coffee break. 21h30, apresentação e aprovação do documentário referência. Sua presença é muito importante para construir junto o futuro de uma cultura da nossa cidade. Cordialmente, Emerson do Rosário, diretor do Departamento de Cultura. Convite. Primeira noite cultural, expressão e arte, no CTG, no dia 29/11, às 19 horas. Apresentações artísticas e culturais, mostra de trabalhos da educação infantil, venda de produtos elaborados no projeto Educar para Crescer. Era o que apresentava para o momento, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Passamos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Coloco em discussão para a primeira votação projeto de lei número 022 de 2018. Está em discussão. Projeto esse que define a obrigação de pequeno valor para o município de Ponte Serrada para o pagamento de sentença judicial transitada em julgada nos termos previstos no artigo 3º, inciso 4º do artigo 100 da Constituição. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos, de forma especial, meu amigo e vizinho ao seu, obrigado pela presença e sempre que puder, visite esta casa ao seu. E esse convite se estende a todos os munícipes. Esse projeto, como o título dele muito bem já ilustra, são pagamentos oriundos de sentença judicial. Então quer dizer que não são pagamentos pela via administrativa, que alguém possa ter de haver de uma forma ou outra do passado ou alguma outra situação e possa vir a receber do município. São pagamentos somente via sentença judicial. Pagamento de empresas ou pessoas físicas que tenham, de alguma forma, haver do município. Cito como exemplo, como nós tivemos aí no passado, uma pessoa que foi ferida a partir do momento que um funcionário público estava com uma roçadeira e saltou uma pedra, bateu no carro. Então, a pessoa adentra na justiça, faz jus a receber o valor e o município, então, faz o pagamento. Ocorre que, mesmo depois da sentença judicial, o município, até esse momento, ele precisa que a cifra atinja, se não me falha a memória, 60 salários mínimos, para que daí o município possa pagar. Sendo mais claro, o Pedro tem 2.000 de haver, o João tem 3, a Maria tem 5. O município não pode pagar até que essa soma não atinja
60 salários mínimos, aí sim faz o pagamento para todos. Com esse projeto, então, fica definido esse RPV, que o RPV significa requisição de pequeno valor. Muda-se, então, o valor de 60 salários mínimos para um valor de R$ 5.531. Esse valor também é de acordo com o próprio regime geral da Previdência Social, e que, então, até este valor, o município pode já, assim que houver uma sentença judicial, que a pessoa provar, então, que tem de haver, o município já pode efetuar o pagamento, sem que atinja os 60 salários mínimos. É simplesmente uma tentativa de agilizar o pagamento de quem tem de haver. Continua em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovado, então, em primeira votação, o projeto de lei número 022 de 2018. Também para a primeira discussão, coloco em votação o projeto de lei número 025 de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício de 2018. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Da mesma forma, gostaria de cumprimentar o seu, que está aí presente. Seja bem-vindo. Em nome dele, cumprimentar os demais presentes na casa. Esse projeto, senhor presidente, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2018 e de outras providências. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2018 no valor de R$ 66 mil. Esse projeto nada mais é um combinado entre nós, com o prefeito, desta casa vinha repassar 66 mil, presidente, como já foi conversado com os vereadores aqui, com o prefeito, assumindo um compromisso de ele fazer um vestiário no campo aqui do Bairro Berté, aonde nós só tinha o compromisso de passar o valor em dinheiro. E numa conversa com o prefeito, ele me pediu se tinha como nós também passar o orçamento da Câmara, junto com o recurso. E dessa forma também quero já agradecer aos senhores vereadores, que vocês fazem aqui presentes, onde foi nós conversamos, e os senhores aceitaram também de passar o orçamento junto da Câmara, para que seja realizada essa obra, que nada venha a impedir ao prefeito executar essa obra nesse campo, aonde no projeto não consta que é vestiário, mas sim é destinado ao esporte, à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Então, esse é um dinheiro que vai ser devolvido da Câmara, com o esforço de cada um vereador aqui, com a economia que essa casa faz, e com o orçamento junto. Então, eu vejo que nada mais justo também que esse vestiário seja construído, que vai servir à Associação Sênior de Ponte Serrada, que hoje já faz mais de 21 anos que ela existe. E hoje ela comporta em torno de 28 a 30 atletas. Por ano, a associação representa o município mais de 30 jogos fora do município. Tanto eles jogam fora, como o visitante, né, vem, paga com a mesma... Nós jogamos fora na cidade vizinha, eles também vêm jogar aqui no nosso município. E fica muito chato, já conversei com o prefeito, nós não temos um vestiário. E tu vai vizinho, os municípios vizinhos fora aí, eles têm, e é um conforto, tem aonde se trocar, tem aonde tomar um banho após o jogo, fica melhor, fica a aparência melhor. Nós levamos o nome do município em outros municípios vizinhos, na disputa aí com o futebol, e quando eles vêm aqui, nós não damos um conforto adequado conforme nós recebemos lá fora. Então é dessa forma que eu peço o voto favorável aos nobres colegas aí, que esse projeto seja votado o mais breve possível e aprovado para essa casa,
que conversa com o prefeito, ele me garantiu que esse ano não começa a obra, mas sim vai deixar licitado já para o ano que vem já começar os trabalhos de construção. Então, desde já, meu voto é favorável e peço aos colegas aí que deixem eu faça o mesmo. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente meus cumprimentos a todos. Quero deixar aqui já o meu voto favorável a esse projeto e enaltecer o trabalho que a administração municipal tem feito na área do desporto aqui em nosso município. Muito bem falado pelo vereador que me antecedeu, da construção do vestiário e algumas outras melhorias no nosso complexo esportivo Pedro Domingos Bortolassi, que fica localizado aqui no bairro Berté, para quem não conhece pelo nome. Mas não posso deixar aqui de vir dar o voto favorável, sim, mas também salientar as melhorias que já foram feitas naquele complexo esportivo, citando aqui como a cobertura, por exemplo, que ficou anos e anos totalmente deteriorada. O município já conseguiu, então, fazer uma cobertura nova. Nós também tivemos um investimento de mais de R$100 mil entre o complexo esportivo e a reforma da quadra do ginásio, então, Jorge Conder Bornhausen, recursos esses oriundos do nosso deputado Sotelsa, e deixo aqui o registro, e o meu colega vereador Evandro Pavan é testemunha, também que este fora um pedido deste vereador Edivan Panizzi, atendido pelo deputado e valores já investidos em nosso município. E também quero aqui, como forma de tentar ajudar, nós devemos também repor as telas do campo, do futebol de campo, então do campo de campo, vamos dizer assim, aqui do complexo esportivo. Também alguns postes haverão de serem trocados e também, talvez em algum ponto da entrada ou do meio do campo, algum refletor que possa dar mais segurança às pessoas que transitam ali à noite, sabendo que se fica no centro da cidade e muitas pessoas caminham, então, fazem caminhadas naquele complexo. E também, como forma de tentar ajudar, sempre fui da ideia de que nós precisamos sim investir tanto em quadras quanto em infraestrutura, como muito bem falou o vereador que me antecedeu. Nós temos que melhorar as condições do desporto do nosso município, mas digo, e essa é a minha opinião, que nós não devemos construir vestiários e algumas outras salas somente para o clube sênior. Sou contrário a essa situação. Eu entendo que, como muito bem o vereador falou, são 30 a 40 pessoas que representam o nosso município, que levam o nome de Ponte Serrada, sim, e tomara que consigam cada vez ter mais conforto e condições de bem representar o município. Mas a minha opinião é que aquele vestiário, aquelas novas construções que serão feitas lá no complexo, que elas possam ser também destinadas, como digo, não somente a 30, 40 pessoas que jogam no sênior, mas aos nossos 10, 11 mil habitantes, a todas as pessoas que utilizem daquele espaço, que possam ter direito a usar os vestiários, a usar alguma sala que seja feita mais para reunião, para qualquer outra coisa nesse sentido, que a própria CME de repente possa fazer uso daquele espaço para, vamos dizer assim, fomentar ainda mais as suas atividades. Sou parceiro do projeto, acho importantíssimo essa cooperação entre legislativo e executivo, mas volto a dizer, entendo que aquele espaço deva ser aberto e possibilitado a todo cidadão ponteserradense fazer uso dele. Continua em discussão. Mas quando se tem uma discussão salutar, que a gente está vendo que tenha proveito, eu vou sempre liberar. Tá? Com a palavra, vereador. Presidente, então, só para deixar esclarecido, talvez eu não me expliquei bem na discussão do projeto, não quero jamais agravar ninguém aqui. Sim, poderão todos ser beneficiados. Talvez eu me expliquei que todos poderiam usar, mas com a conversa com o prefeito, a responsabilidade do vestiário dessa sede aí seria do veterano. Todos podem usar campeonato, podem usar, mas tipo assim, o complexo fica a chave com quem? Fica com o responsável. Então a chave desse vestiário, desse lugar
que eu estou pleiteando faz muito tempo e conversando combinado com o prefeito, é que a responsabilidade seja do veterano. Vai ter qualquer evento, teria que conversar com o presidente, tem toda a diretoria do veterano, pegaria a chave, usaria normalmente, sem problema nenhum, mas o complexo ali, sim, em si, o vestiário ali, assim, a sede seria do veterano. Continua em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 025 de 2018. Coloco também para a primeira votação o projeto de lei complementar número 08 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a débito junto à Receita Federal do Brasil e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, quero cumprimentar a todos, também funcionalismo dessa casa, e em especial aos que se fazem presentes, sejam sempre bem-vindos, e também a todos que nos ouvem, então, a partir de amanhã, através da emissora de rádio. Como bem falou o presidente, então, está pedindo autorização a essa casa para pagamento de despesas dos exercícios anteriores referente a débito junto à Receita Federal do Brasil. Considerando o dever que o município de Ponte Serrada, inscrito no CNPJ, abaixo destacado, possui de apresentar a declaração de débitos e créditos tributários federais mensais, DCTF mensal, à Receita Federal do Brasil, conforme instrução normativa número 1599 RFB, e que foi indicado e autuado pela Receita Federal do Brasil conforme ato de infração, possui o município de Ponte Serrada envio fora do prazo legal de DCTF referente aos meses compreendidos entre o período de maio a dezembro de 2013. O que, conforme dispõe no artigo 7 da Instrução Normativa 1599 da Receita Federal do Brasil, sujeita o ente às penalidades pertinentes, considerando que no montante de valores das multas geradas R$ 19.797,94 pode incidir desconto de 50% previsto no IN 1599 RFB, desde que os valores sejam pagos até 22/11/2018. E desta forma, o montante devido poderá ser reduzido a R$ 9.898,97. Então, esse projeto complementar, senhor presidente, nada mais é que uma multa que o município de Ponte Serrada tem que pagar à Receita Federal por não lançar os DCTFs no prazo de maio a dezembro de 2013. Essa função é do setor contábil daquela época, que não lançou ou lançou posteriormente de forma atrasada. Essa já não é a primeira multa que nós temos nessa casa, vindo oriundo, então, da falta de lançamento nos prazos do DCTF para a Receita Federal. Então, como os senhores vereadores ouviram na leitura, se ela for paga até 22 de novembro, no caso essa semana, ela terá 50% de desconto. Então, peço a colaboração, o voto e a dispensa da segunda votação e o entendimento dos nobres colegas que vamos, então, diminuir essa multa em 50%. Muito obrigado. Continua em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado, então, em primeira votação, o projeto de lei complementar número 008 de 2018.
Coloco para a deliberação do plenário a dispensa da segunda votação, bem como votação e redação final dos projetos hoje, então, aprovados em primeira votação. Projeto de Lei número 022/2018, Projeto de Lei número 025/2018 e Projeto de Lei Complementar número 08/2018. Está em votação. Está aprovado, então, e dispensada a segunda votação, bem como a redação final dos projetos já anteriormente nominados. Coloco em discussão a indicação CM-AFFD 044/2018. Assunto: aquisição de lixeiras. Está em discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, agora de forma especial cumprimentar o senhor Alceu, que se faz presente, o seu Chico e a sua moça, que sempre nos dão a honra da visita a essa casa, e todos que nos acompanham através do rádio. Essa indicação de número 044/2018 do Bloco Parlamentar A Força que Faz a Diferença, aquisição de lixeiras. Não é a primeira que a gente traz, senhor presidente, ouvindo, e quero citar a Cássia, moradora do loteamento Castamanho, entre outros moradores que lá residem, que se a administração municipal viabilize a aquisição de lixeiras para que serem fixadas no bairro Castamã. A deficiência de lixeiras não só nesse loteamento, mas, como eu já citei, em outros bairros da nossa cidade é notória. Desta forma, solicitamos providências pelo Poder Executivo Municipal a fim de adquiri-las e fixá-las nos locais que necessitam, auxiliando as famílias no depósito do lixo diário. É uma questão de limpeza, higiene, dando melhor aspecto às ruas. Até aqui muitas vezes eu cito que as pessoas pagam IPTU, taxa de lixo. Essa casa até já foi parceira com o Poder Executivo na aquisição de lixeiras. Acredito que não foi o suficiente o número comprado e tenho a certeza que parceiros, se for preciso comprar mais um número de lixeiras, que acredito que sim, para suprir essa necessidade de lixeiras no nosso município. Era o que apresentava para o momento, senhor presidente. Contamos com um rápido atendimento do Poder Executivo. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, retorno então a essa tribuna também para discutir essa indicação e também deixar meu voto favorável e trazer informações então sobre as lixeiras. Como vocês podem comprovar, a semana passada foi-se votada uma suplementação da Câmara de Vereadores de orçamento e essa semana mais uma suplementação de orçamento dessa casa, em virtude da falta de orçamento das secretarias. Por isso, então, para a informação de todos, foram adquiridos já nesta administração mais de 800 lixeiras e tem uma licitação já vencida por uma empresa de mais 200 lixeiras. E segundo a informação do secretário, a falta de orçamento compromete então a aquisição dessas lixeiras, que vão ser adquiridas logo no começo do ano que vem e vão ser instaladas não só no bairro Castamã, como também ele me citou aqui o bairro São Miguel. E também é pertinente esse assunto porque, em conversa com o secretário Martini, hoje ele estava fazendo um trabalho na rua Júlio Colete. Eu quero citar aqui o vereador Edivan, da conquista da pavimentação asfáltica naquela rua, e se comentou aqui nessa casa sobre como seria a pavimentação, se seria até a casa ou até a residência, o comércio do Naibo ou a casa do Christian, vereador Christian Cagliari. E hoje, em conversa com o Martini, eles estão fazendo a base então do asfalto até o final daquela rua. Então toda a rua, toda a extensão da Júlio Colete vai ser asfaltada. E o secretário Martini, então, procurei ele hoje à tarde e ele estava, inclusive, fazendo essa questão, que foi até feito um questionamento sobre a rua, se seria, então, asfaltado até na residência do ex-vereador dessa casa, Christian Cagliari. Então, agora a gente já tem informação que estão terminando de fazer a base, porque a empresa vencedora
quer ver se conseguem asfaltar até metade do mês de dezembro a totalidade da Rua Júlio Colete. Então, sobre as lixeiras, é essa informação. Falta de orçamento, todas as secretarias estão findando o ano, então a falta de orçamento, mas com certeza com o novo orçamento que está nessa casa para apreciação dos vereadores e pós-votação, com certeza será adquirido novas lixeiras já para esses 2 bairros e algumas outras necessidades que tem e já estão anotadas pelo secretário aqui, inclusive de algumas indicações feitas aqui nessa casa. Muito obrigado. Continua em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovada, então, a indicação CM-AFFD 044-2018. Coloco também para discussão a indicação CM-AFFD 045 de 2018. Assunto: campo de futebol e arborização. Está em discussão. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, volto a essa tribuna com a indicação número 45. Essa indicação é atendendo a pedido de vários pais que frequentam, principalmente nessa estação do ano, primavera-verão, o parque anexo o parque anexo à rodoviária do nosso município. Que seja feito um campo de futebol e mais arborização naquele local. Justificamos e apresentamos essa indicação para que o Poder Executivo Municipal viabilize a execução de um campinho de futebol ao lado do terminal rodoviário no centro. Solicitamos ainda que seja arborizado para que as pessoas possam utilizar esse local no verão, onde o sol é muito intenso. É um local amplo, espaço muito bonito, existem poucas opções de lazer em nossa cidade, o custo é irrisório, é um campinho com árvores grandes e sombra e fariam aí um ótimo local para diversão e lazer das crianças. Frisar aqui que não é um campo de areia, seria um campinho utilizando a grama que já tem no local, certos de contar também com o pronto atendimento até da Secretaria competente de Educação, Esporte, Cultura e Lazer. Desde já agradecemos a Denir Freitas, Milena da Silva, Marcelo Vrubel e Rúbia Carolina Vrubel. Era o que apresentava nesta indicação. Continua em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovada, então, a indicação CM-AFFD 045 de 2018. Nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, coloco em votação o pedido de informação número 042 de 2018. Os vereadores abaixo assinados vêm solicitar, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Visto a revogação do processo licitatório número 105/2018, dispensa de licitação número 24/2018, de processo seletivo como de concurso público, o qual for revogado por recomendação do Ministério Público, e considerando as várias indagações aos senhores vereadores sobre a possibilidade da realização deste no ano de 2018, solicitamos nos seja informado se serão novamente lançados no exercício 2018 ou previsto para 2019. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2018, vereadores Adenir Freitas, Milena Aparecida da Silva e Rúbia Carolina Vrubel. Está em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovado, então, pedido de informação número 042 de 2018. Também coloco para votação, apreciação dos senhores, pedido de informação número 043 de 2018. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da Resolução CM 1990, de 14 de 12 de 1990, vêm solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal as seguintes informações. Com relação aos veículos da saúde, os quais levam os pacientes aos municípios vizinhos para algum tipo de procedimento de saúde, como perícia, exames, consultas especializadas e outras, gostaríamos que nos fosse informado. Os motoristas quais fazem esse serviço têm como obrigação levar e trazer de volta os pacientes? Quando da espera dos pacientes, os motoristas geralmente fazem
apenas esse serviço ou ocupam o tempo para a realização de outros serviços solicitados pela Secretaria de Saúde ou outras secretarias, retardando o retorno dos pacientes às suas casas. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2018, vereadores Adenir Freitas, Milena Aparecida Silva, Rúbia Carolina Vrubel. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovado, então, pedido de informação número 043 de 2018. Escrito na palavra livre, conceda a palavra ao vereador Pavan. Senhor presidente, senhores vereadores, então venham a essa tribuna hoje falar na palavra livre e esclarecer alguns pontos que ficaram vagos na sessão passada. Cito mais uma vez aqui que não gosto muito de vir aqui comentar ou fazer uso dessa palavra para discutir assuntos que não vêm ao interesse da população. Por isso, já peço escusas a todos que vão nos ouvir amanhã ou não, porque nem sempre a minha palavra vai pro ar. Depende muito da compreensão do presidente e da mesa diretora. Na semana passada, falou-se muito aqui nessa casa sobre famílias de vereadores aqui. E por falta de compreensão, inclusive, eu cheguei a ouvir novamente o áudio que está no nosso site. Uma vereadora diz que eu falei da família dela, até peço escusas se falei, mas se ela ouvir o áudio, ela vai ver que não falamos de vereador, não falei de família de ninguém e simplesmente falei da minha família. Mas aqui se fala muito, e não por mim, pelo vereador Pavan, mas por outros vereadores das famílias, ou das pessoas, ou se cita muita coisa aqui ao seu, ou se intitula muito palavras aqui para outros vereadores que não interessa nada à população de Ponte Serrada. A vida pessoal de cada um, ou da família de cada um, não interessa, do sobrinho, do filho, do irmão, da esposa, não interessa nada ao município de Ponte Serrada. Nós não temos nada a ganhar com isso. Nada. Bem falou na sessão passada o vereador Marcelo Vrubel, que presidiu a sessão, que nós deixássemos de fora as famílias, e eu nunca coloquei para dentro da Câmara as famílias de ninguém, né? Simplesmente falei da minha família porque alguém aqui citou. Então, desde já eu vejo que isso não soma nada, e a população que está nos ouvindo sabe disso. Por isso que eu gosto de vir nessa tribuna para esclarecer, para trazer notícias e para trazer principalmente boas notícias para o nosso município. Sempre na parceria nossa, minha, com a administração e de alguns vereadores aqui dessa casa, com a administração. Sempre para trazer o bem. Não só nessa administração, seu. Quando eu era oposição aqui, eu também fazia o bem. Cito aqui um exemplo. Na sessão passada também ouvi que o prefeito tem um carro e o prefeito vai em festa, o prefeito vai em tudo que é parte com o carro da prefeitura. E eu, na minha obrigação aqui de esclarecer, eu vejo que o atual prefeito, Tiber, economizou muito para hoje ter um carro, não só usado por ele, mas por toda a administração. Toda a parte administrativa precisava de um carro ao seu, até porque o carro foi vendido da administração. A administração passada vendeu um carro no leilão, então precisava se adquirir um carro. Inclusive, o Olivo está aqui, vereador Olivo, e sabe que também tínhamos um carro aqui e faltou manutenção, um carro do Estado, na administração passada, que não foi feita manutenção. E o veterinário ficou quase um ano atendendo aos agricultores de táxi ou com o carro particular dele. E nós, os vereadores da oposição, fomos junto ao secretário da Agricultura, Moacir Sopelsa, e conseguimos um carro, não um carro novo, mas conseguimos um carro que está aí até hoje, ao uso do veterinário para favorecer as 450 famílias de agricultores do município de Ponte Serrada. Também esse vereador que fala a vocês aqui na administração passada, já que estamos falando em carro, vamos lembrar.
eu consegui 50% do recurso para aquisição da S10, que hoje é usada pelo secretário Berté, na Secretaria de Obras. Consegui um recurso na administração passada. Então eu acho assim, se você economiza, se você compra e se for bom e bem feito o uso, não há problema nenhum do prefeito usar o carro para o que é que for, porque o prefeito não é prefeito nem agora, nem depois, é 24 horas prefeito. Então o prefeito precisa de um carro e a administração ao todo aqui, engenheiros, toda a parte administrativa precisa de um carro. Também eu vi atentamente na sessão passada sobre as respostas dos pedidos de informação. Eu li algumas respostas e li também resposta da administração passada. Eu não vejo diferença. Eu vejo que se tem informação, sim. Tanto nas respostas feitas agora e no período também que eu fazia pedido de informação à administração passada. Não vejo diferença nenhuma. E para encerrar, presidente, e para esclarecer a população, aqui se falou também, e se cobrou bastante da ponte do bairro São Sebastião. E todos nós somos inteligentes aqui e não precisamos levar desinformação à população. Nós temos que levar informação. A informação que essa Câmara passou o recurso há um bom tempo atrás, não sei, 30 dias, 40 dias, não sei que data, de repente o presidente sabe me dizer, é verdadeira. Estou aqui eu também dizendo que é verdadeira. E foi um acordo de repassar. Mas, para se fazer a ponte, precisa do orçamento. O município, como bem falamos antes, tem pouco orçamento, está findando o ano, e os orçamentos vão chegando ao fim. E se precisa orçamento. E aqui se falou e se cobrou que o recurso tinha ido e não se tinha feito a obra. Com certeza, agora que se foi aprovado na sessão passada, ou retrasado o orçamento, será começado, dando continuidade, licitação e tudo para que aquela ponte com certeza será feita. Com parceria dessa casa, passando recurso, e com certeza a boa vontade da administração em fazer e acabar de vez com o problema no bairro São Sebastião, que é daquela ponte. Mas para lembrar a população, e eu quase até tenho certeza que não vai ao ar, muita gente se recorda que uma ponte lá no bairro Moroso ficou mais de um ano intransitável, que também tinha necessidade de fazer na administração passada, e não se fez. Então, assim, antes de se cobrar alguma coisa, tem que lembrar que nem tudo se faz. E tudo é continuidade, como vocês mesmos dizem. E também teve muitos erros, e erros até maiores na administração passada. Então tem que se lembrar que também teve problemas, e os problemas não foram solucionados do dia para a noite, como que agora tem que ser feito. É isso que eu quero deixar, é essa mensagem que eu quero deixar à população e aos nobres vereadores, que eu respeito a todos. Muito obrigado, presidente. Escrito na palavra livre, vereador Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, agora volto na palavra livre só para fazer alguns comentários também, que não podia deixar de fazer. Presidente, faço uma pergunta ao senhor, não sei se o senhor escutou, teve o prazer de escutar o prefeito falando sábado no rádio. Quem escutou sabe o que eu vou estar falando aqui. Praticamente, ele chamou a população de mentiroso. Porque quem falou aqui nessa casa a respeito da saúde, do carro que vai e pega essas peças ou remédio, fui eu, presidente. Foi o vereador Freitas. Quem escutou o rádio na terça-feira sabe que fui eu que falei. E quem me falou foi a população. Graças a Deus eu nunca usei o carro da saúde, então não fui eu que fui junto e vi. Então se eu trouxe essa reclamação a essa casa e foi ao ar, alguém me pediu. E não foi só uma pessoa. E não é só uma pessoa.
quem está nos escutando sabe, o prefeito sabe o que aconteceu. E não foi só uns minutos, igual ele falou. Se fosse um minuto de atraso, ou fosse só uma vez, certamente a pessoa não reclama. Então eu venho aqui essa tribuna mais uma vez e certamente não vai ser preciso retornar, mas só para deixar bem esclarecido que não fui eu que fui com o carro nesse dia de consulta para dizer que foi só uns minutos, mas sim a população. E quem está me escutando na terça-feira sabe que o que eu estou falando é verdade. E não sou contra, presidente, pegar as coisas. Não sou contra, desde que no momento que ele chega, larga os pacientes no seu devido lugar, enquanto eles são atendidos pelos médicos, que ele faça o recolhimento dessas peças ou desses medicamentos. Não sou contra. Mas no momento que ele pegar o primeiro paciente, ele já não pode mais. Ele tem que fazer a sequência, passando em todos os consultórios, ou clínica, ou hospital, recolhendo essas pessoas e retornando ao município. Outra coisa, presidente, ele também citou que tem municípios vizinhos, não sei o qual, que vai com micro-ônibus. Já pensou nós regredir? Nem é de ter comentado isso. Eu sei que ele não vai fazer, mas não se comenta, né? Vai comparar um assunto desse? Já estamos reclamando, ou a população, não nós, mas sim, nós somos a voz de quem não pode falar. Já estão reclamando de ir de manhã, nesse caso, foi de manhã e voltou à noite. Aconteceu, tudo bem, ele até falou, pediu desculpa à população, quem escutou o rádio sabe que pediu desculpa, porque não vai se repetir, mas não foi uns minutos. Jamais eu ia vir essa tribuna falar de minuto. Eu sei bem como é que funciona e não foi uns minutos. Outra coisa também que eu gostaria de deixar esclarecido à população que estiver nos escutando, aos agricultores, que precisa de hora-máquina. Tem muitos, eu estive na Secretaria da Agricultura conversando com a Janice e até estava o secretário Abel. Tem muita gente que tem horas de boleto, tipo só hora-máquina, tem boleto em aberto, e tem horas-máquina, que aquele foi aprovado a essa casa que incentiva a nota fiscal, tantas horas, tantos valores valor em dinheiro, tantas horas-máquina. Então, que passem, estou pedindo a vocês que estão me escutando no rádio, que passem a Secretaria ali da Agricultura, veja se tem algum débito, já pode descontar nessas horas que você tem a ver. O momento que você não fazer o seu requerimento dessas horas, o ano que vem, elas perdem. Mesmo que se você fazer o seu pedido das horas, dessas horas que você tem direito, e não for atendido esse ano, acumula. Vale para o ano que vem. Só outra pergunta que eu faço, presidente. Não passou por essa casa também uma licitação de hora-máquina para atender essa população? No momento que se criou esse incentivo à nota fiscal, a gente sabe que a demanda ia aumentar em hora-máquina. E por essa casa passou, foi licitado a hora-máquina para atender a demanda. Já foi feito o pedido de informação ao executivo, veio a resposta que nós tínhamos que procurar a secretaria ali, falar com a Janice ou com o secretário. Conversei com a Janice, daí ela me informou que eu tenho que fazer um pedido pela Câmara, encaminhar a eles para vir a resposta para essa casa, para nós poder informar melhor aos agricultores com que forma que está se procedendo a essas horas, a nota fiscal, que é incentivo, né? Então, eu digo assim, temos que vir à secretaria e se cadastrar pedindo as horas, os direitos que vocês têm. Vocês não vão perder, mesmo que você não seja atendido esse ano, que certamente não vão conseguir ser todos atendidos, mas acumula para o ano que vem. Outra coisa, presidente, teve a festa Bahia Baixa, como sempre é uma festa que é sucesso, mesmo com a chuva, lá é sempre sucesso, né? Não tem explicação. A carne foi muito boa. Em nome da diretoria e da comunidade Bahia Baixa, pedir para agradecer a todos que participaram da festa, né, que foram lá prestigiar aquele evento e com certeza saíram satisfeitos que a carne estava muito boa. Muito obrigado. Escrito na palavra livre, com a palavra o vereador Marcelo. Queria cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, as demais pessoas que estão aqui nessa noite. Venho fazer um convite
com muita satisfação que a Federação Catarinense de Tiro Prático e o Clube de Tiro Ponte Serradense convida todos para participarem da segunda etapa do 18º Campeonato de Tiro de Rifle, Shotgun e Mini Rifle 2018, que será realizado no dia 1 e 2 de dezembro, na sede do Clube Ponte Serradense, aqui em Ponte Serrada. Então convido a todos que gostam desse esporte, que venham prestigiar o evento, onde vão vir várias pessoas de fora e daqui do nosso município também estão bem representados. Venho também agradecer a todos pelo empenho, onde que se o tempo ajudar também, vamos estar inaugurando a pista de fuzil, onde vamos ter vários atiradores. Então quem gosta desse esporte, vai ser bem interessante a participação. Venho também falar para a população que muitas vezes o vereador resolve algum problema se a pessoa for resolvida e for atendida, o vereador for junto, não deve nenhuma obrigação para o vereador. Muitas vezes a comunidade, tu vai lá, resolve, mas quando o senhor precisar, eu vou te ajudar. Eu particularmente não preciso disso, sou pago para isso. Vou atrás, quando for preciso, para resolver com muito empenho. Se não for atendido, pelo menos essa pessoa vai ter ou não o sim do secretário, da pessoa que for a pasta responsável. E é desse jeito que procuro fazer política. Meu feitio não é de falar mal dos outros. Mas o Marcelo é amigo do prefeito. Se eu não for amigo do prefeito ou amigo de algum secretário, muitas vezes eu estou jogando meu dinheiro fora. Então eu quero o bem de Ponte Serrada e desse jeito eu vou continuar trabalhando, pensando no prol do município, junto com a minha bancada, mas sim pensando no bem-estar de cada um ponte serradense. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Com a palavra, vereador Olivo. Vereadora Rúbia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, um cumprimento também aos senhores que se fazem presentes aqui nessa noite. E de forma especial também quem nos acompanha através do rádio, principalmente pela paciência. E quero fazer uso desse espaço principalmente para dizer que fiquei feliz que tem a possibilidade de o asfalto ser feito então até o final da rua Júlio Colete, até porque, como eu disse anteriormente, essa seria uma das obras que eu gostaria de estar acompanhando. Um pequeno trecho que talvez por perseguição política não fosse feito, mas fiquei feliz então com a possibilidade de que ele talvez seja feito até o final. Vou acompanhar, porque espero que realmente a perseguição política seja deixada de lado, pelo menos neste caso. E ouvi também que um vereador disse que não gosta de falar de assuntos que não sejam relativos ao município. Mentira, grande mentira. Eu sou prova disso. Eu, Rúbia, sou testemunha do quanto esse vereador e alguns da bancada dele têm por hábito, então, falar mal não só da pessoa do vereador, quanto da família também desses vereadores. Seria prudente, sim, que nós não precisássemos utilizar esse espaço para ofendermos as pessoas diretamente. E sim, estamos aqui representando uma comunidade. Então, que o nosso lado profissional, enquanto vereadores, esse sim, possa ser discutido. Mas quanto à nossa vida pessoal, à nossa família, que isso ficasse de lado. E assim, eu sou testemunha, já fui ofendida diversas vezes nessa casa por alguns vereadores e trago comigo essa mágoa, essa ofensa, e acredito que a vereadora Milena também esteja sentindo essa mesma revolta que eu já senti em vários momentos anteriores. E acho que usar deste espaço como uma sala mansa realmente não substitui as palavras que já foram ditas anteriormente. Ouvi também que o vereador falou que esse prefeito conseguiu comprar um carro por economia. Que bom, né? Eu fico bem feliz, porque de economia realmente a administração passada entende muito. Nós entendemos de economia. Até porque ficou em caixa quase 4 milhões de reais, né? Que dariam muitos e muitos automóveis. Então eu volto a dizer a toda a população que, no meu simples entendimento, não é justo que o carro público seja utilizado para ir e vir da casa para casa e que também não seja utilizado
para festas, para jantares, para encontros. Eu acho que isso deve ser feito com o carro particular. Esse é o meu posicionamento. Talvez tenham decisões contrárias, assim como eu sei que tem os dois entendimentos. Mas o meu entendimento era de que esse carro, então, fosse utilizado para as atividades públicas e não para as atividades privadas. No exercício da profissão, pode sim ser utilizado, mas não, então, para atividades pessoais. E quanto a problemas, a gente sabe que tiveram problemas na administração passada. A gente sabe que agora tem muitos problemas. A gente também sabe que os problemas continuarão. Nunca vai se contentar a todos. Mas me parece que o vereador que veio aqui dizer, na administração passada agia de forma diferente. E eu realmente paro e penso, se nós analisarmos a conduta e a postura desse vereador e de mais alguns que vêm aqui hoje falar que agora as coisas têm que ser diferentes, não fizeram isso na administração passada. E realmente eu me recordo muito bem, eu volto a dizer, gente, olha, nós temos que prestar atenção, porque vir aqui agora com uma fala mansa, se fazer de santinhos nessa altura, realmente não dá mais, né? E a grande verdade é que tentam vir aqui explicar aquilo que não se explica. Digo para vocês, venham então calar a minha boca, me expliquem do controle de frota, me expliquem do quanto vocês gastaram com máquinas, e aí sim nós podemos ter um diálogo realmente de outra forma. Mas enquanto vocês não explicarem para a população aquilo que todos nós queremos saber e que não estão no portal da transparência, nós vamos cobrar. Muito obrigada e uma... Escrito na palavra livre, com a palavra a vereadora Milena. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o vereador que se referiu na semana passada a mim deve estar com uma amnésia. Dizer que ouviu e que não se referiu à família, pediu se eu sabia o que era trabalho. Eu volto a lhe responder, vereador. Sei o que é trabalho e venho de uma família que trabalha muito, mas muito. E até trago uma frase hoje, as únicas pessoas que se enfurecem ao ouvirem a verdade são aquelas que vivem sempre a mentir. Sempre a mentir. E é dessa forma que o cinismo, o mau caráter prevalece muitas vezes aqui nessa casa. E até ouvindo o programa do prefeito no sábado, chega a ser cômico, para não dizer outra palavra. Chega a ser cômico. População ponte-serradense, eu não sei aonde que eu estou morando. População nos procura todos os dias. Parece que a gente vem aqui, vereador Freitas, vereadora Rúbia, presidente, e mente na segunda-feira. Uma população, como foi o caso de hoje, nos procura todos os dias. E aí reverte todos os fatos. Eu acredito muito na população ponte-serradense e é por vocês que eu vou continuar trabalhando. Quero externar os meus sentimentos à família Forquesato, à esposa, à minha amiga Josi, às suas irmãs, aos genros, aos netos. Perdemos hoje o seu Valdomiro Forquesato, que Deus o tenha em um bom lugar, funcionário público por muitos anos, mas que aqui cumpriu a sua missão. Então, a família Forquesato, os meus sentimentos também desta Casa Legislativa. Encaminhamos, senhor presidente, a pedido dos agricultores prejudicados, cito linha Maier, cito linha Alegre, linha Fátima, Bahia Baixa. Vereador Freitas, inclusive, alguns dias já tinha trazido esse assunto a essa tribuna, levantado esse questionamento. O ofício, até o senhor presidente puder ler na íntegra depois. Vamos estar encaminhando ao presidente da Celesc um ofício para que nos dê esclarecimento o porquê da tamanha falta e constante falta de energia no interior do nosso município, hoje com muitos agricultores sendo prejudicados, com mais de 48 horas com falta de energia, muitos tendo que jogar o leite fora, um prejuízo sem tamanho, estragando não só o leite, mas como também carnes, enfim, prejuízo tamanho aí no interior do nosso município e para os nossos produtores. Então, hoje já vamos encaminhar, no dia de amanhã, né, terça-feira, para o presidente
da Celesc para que eles nos esclareçam o porquê dessa frequência aí constante da falta de energia e o pior de tudo, o porquê da demora para retornar a energia no interior do nosso município. Também, senhor presidente, fui procurado por alguns agricultores que nos relatam das horas máquinas que não estão sendo atendidas pela secretaria competente. Se não me falha a memória, esse programa atende a cada 10 mil tirado em nota, o agricultor tem direito a 1 hora. A cada 30 mil, 2 horas, 50 mil, 3 horas, a mais de 100 mil, 4 horas e mais de 100 mil também a mais 4 horas com 50% de desconto. Então, se a secretaria competente, isso é se eu não me engano, né? Posso estar equivocado. Então, se a secretaria competente puder nos esclarecer, visto que tem uma licitação vigente, e por que a empresa terceirizada não está sendo chamada para suprir essas necessidades dos nossos produtores. Quero citar aqui o seu Carlinhos Maier, o seu Luiz Maier, pessoal também da Linha Alegre, pessoal da Bahia Baixa, que não estão sendo atendidos por esse programa. O que está acontecendo? De repente, se é no cadastro, se estão deixando acumular, se falta algum documento, se falta algum acerto com a secretaria competente, que seja esclarecido aos nossos agricultores. Demais, desejar a toda a população ponte-serradense uma excelente semana e dizer sempre que estou aqui para trabalhar por vocês. E essa casa é a casa do povo. Um grande abraço. Ninguém mais inscrito na Palavra Livre, usando esse espaço, então, para fazer algumas considerações, também reforçar a preocupação da vereadora Milena e também do vereador Freitas, já algumas sessões aqui falou, então, a respeito das quedas de energia, então, que em virtude do mau tempo, acredito eu, e então, para que se volte então, a energia no interior, está demorando um tempo muito grande. E com essa demora, então, tem trazido prejuízos, assim dá para se dizer, para os agricultores e também para o município. A gente sabe que a nossa arrecadação do município ela vem oriunda da sua maioria da agricultura. Temos uma infinidade de atividades, seja na área de leite, de carne, de grãos. E com a falta de energia, além de prejuízos não tão somente para as famílias, mas aí também traz consequências para o município. Então, no dia de amanhã, estaremos então encaminhando um ofício ao chefe da agência regional, então da Celesc, aqui de Concórdia, o senhor Jairo Antônio da Silva, para que tome as providências e veja então quando dessas quedas que possa então estar consertando e restabelecendo a normalidade da energia o mais breve possível. Então é esse o pedido e que será encaminhado no dia de amanhã. Também, mudando um pouco de assunto, na última semana eu não consegui estar presente na sessão. Fazem 2 anos que presido esta casa aqui e foi a segunda vez que eu faltei. Tive que fazer um procedimento dentário durante a tarde e, por virtude então de um agravante, tive que fazer uma como é que se diz? Agora me fugiu a palavra, anestesia. E essa anestesia perdurou então pela tarde toda e estava com dificuldade de falar, mas tenho certeza que a última sessão foi presidida com bastante maestria pelo vereador Marcelo, o qual é o vice-presidente. Mas ouvi comentários da sessão e também ouvi alguma parte pela rádio e me causou estranheza e volto até há uns meses atrás, quando o vereador Pavan falava que essa casa estava perdendo um pouco do crédito. Eu não queria acreditar nisso, mas aos poucos eu começo, por parte de alguns, querer acreditar. Eu ouvi então aqui esbravecido vários vereadores preocupados e sem entender o porquê então não tinha acontecido a segunda votação num projeto de resolução de autoria desta casa. Eu vi, até não é de demagogia nenhuma, eu vi ao longo da tramitação desse projeto que alguns vereadores tentavam, então, retardar cada sessão com pedido de informação, ou com adiamento de votação, ou de discussão, mas eu falo isso não com demagogia nenhuma. Para se fazer isso, os vereadores têm que ter conhecimento do regimento. A gente não pode, ao bel prazer,
de achar que com um conhecimento muito estreito, pode-se dizer, do regimento interno consiga se levar algum projeto ou alguma indicação por algum tempo. Tentou-se, então, na última sessão, deixar perder o tempo regimental para fazer um pedido de informação, para que não fosse a votação aquele projeto. Então, se não foi a votação aquele projeto, se não tivesse aquele pedido de informação adentrado naquela sessão, ele adentraria na próxima. Então, se tivesse um pouco de conhecimento dos vereadores, eles poderiam, então, não ter aprovado, então, ou consentido de termos votado o pedido de informação. Daí votamos o pedido de informação, o que fez? Não tem mais nada que atrapalhasse o projeto. Vai dar andamento, vai ser votado. Mas, agravante ainda, o que se deveria ter um pouco de conhecimento, quando aqui consultado pelo presidente, nós poderemos dispensar a segunda votação. Mas, alguns vereadores aqui dizem que tem que fazer várias coisas, mas eu digo, a gente tem que fazer o papel principal, que é legislar e fiscalizar. Ficar atento a todas as votações dessa casa. Tem vereador que falou que estava ficando doido. Digo assim, talvez até doido, não acho que seja esse ponto. Mas pelo menos eu digo ficar um pouco mais ligado, mais atento a todas as votações dessa casa. A todos os passos, os trâmites que essa casa dá. Não distante ainda, se na próxima sessão, então, a qual o vereador Marcelo presidiu, se a casa notasse, então, que tivesse alguma diferença ou passado num batido, não aprovassem a ata, né? Mas, em primeira mão, votaram totalmente favorável. Então, veja assim, quando se quiserem segurar algum projeto, eu digo, relembro, não é com demagogia, estudem o regimento. Estudem o regimento desta casa. Até tem aqui, nesta casa aqui, um pedido de informação feito pelo vereador Edivan Panizzi, o qual ele pede que seja disponibilizado uma cópia da ata e uma cópia do áudio da sessão, não me recordo qual sessão. Até ouvi o vereador Pavão hoje falando que ele ouviu no site até, a reunião da semana passada, uma parte. E eu quero aqui dizer que eu tenho um filho de 5 anos. Eu não preciso ensinar 2 vezes para ele ir lá no site da Câmara de Vereadores para tirar a ata, e muito menos o áudio. E eu vejo assim, a gente perde tanto tempo, vereadores com anos de casa legislativa aqui, vêm fazer um pedido gritante deste, uma cópia da ata e uma cópia do áudio. Estamos em 2018, uma coisa tão simples, tão fácil de ser retirado. Até vou pedir para a secretária que ao longo da semana disponibilize esses documentos para ele, e até faça apelo, daqui um pouco ele vem aqui junto com a secretária, que o papel que a secretária vai fazer é o que qualquer um ponto serradense pode fazer, tendo um computador e um acesso à internet na sua casa. É ir lá no campo, imprimir ata, ouvir os áudios e também gravar. Eu digo isso porque muitas vezes a população começa a desacreditar até mesmo dos vereadores. Falta de conhecimento. Algum tempo atrás, por falta de conhecimento, se alguns lembram, aqui vereadores com a maioria na casa, perderam a presidência por falta de conhecimento do regimento interno. Posterior a isso, na próxima eleição, eu, porque não estava nesta casa e não presidia a mesa, de novo, os vereadores com a maioria dos votos, o presidente da época passou despercebido, onde tinha votos rasurados, e votos rasurados ou marcados serão nulos, poderiam novamente, então, em 2 vezes consecutivas, com a maioria dos votos, ter perdido a eleição para presidente desta casa, o que não é demagogia, mas isso não pode acontecer. Nós temos que vir aqui, quem não tem conhecimento, pegue e digitalize. Todo mundo tem um smartphone hoje na sua mão, digitalize. Na dúvida lá, quando algum vereador falar a respeito do regimento interno, votação, vai lá no campo de busca, votação. Eu consequentemente faço isso às vezes quando tenho dúvida. Então assim, eu vejo que
que aquelas indagações e aqueles falácias na semana passada, isso descredibiliza a nossa Câmara, nos dá um atestado para alguns de incompetência. Eu quero aqui fazer esse desabafo, não é com demagogia nenhuma, mas que os vereadores se atentem um pouco mais no regimento, se atentem na Câmara de Vereadores o que está acontecendo, o que estamos votando, para que não passe daqui um pouco nós por desentendidos aqui nessa casa. Até esse é um desabafo qual eu não gostaria de fazer. Sinceramente, hoje a sessão trouxe um tom até mais ameno em relação a algumas outras sessões, mas tem coisas que aqui tem que ser ditas. Eu quero aqui, mais uma vez, então, mudando um pouco de assunto, reforçar, então, um pedido, a preocupação de todos os vereadores, mas principalmente aqui demonstrada pelo pedido da vereadora Milena e vereador Freitas, aí da preocupação dos agricultores, e temos que ter, sim, preocupação para que eles tenham condição de trabalho, que quanto mais trabalho, mais renda lá na agricultura, maior será o retorno aqui para nós, aqui no município. Então, a partir de amanhã, nós iremos então acionar a Celesc para que possa dar explicações, e não só explicações, né, que nas próximas vezes traga a solução o mais breve possível para todos os moradores e também para os agricultores do nosso município. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando todos os senhores vereadores para que se façam presentes na próxima segunda-feira a partir das 19 horas. Tenham todos uma excelente semana.